Olá amigos, eu sou o Theo e você pode falar o que quiser, pode xingar à vontade o Quarteto Fantástico, mas você não pode falar que eles não tentaram fazer dar certo. Primeiro a gente teve o quase filme de 94, que não chegou a ser lançado, e 10 anos depois a Marvel voltou com essa ideia. Ela pensou, deu certo com Homem-Aranha, deu certo com X-Men, Batman, Superman, por que não daria certo com o Quarteto Fantástico? Até porque o Quarteto Fantástico é um dos maiores grupos de herói que existe nas HQs. Não tem por que não dar certo com eles. Era preciso trazer eles para o cinema. O pessoal que não lê as HQs precisa conhecer esse grupo tão famoso. E foi isso que aconteceu no início dos anos 2000 com dois filmes de uma trilogia que marcaram muita gente, marcaram muita infância. E que até hoje muitas pessoas, incluindo eu, acham que esses filmes foram injustiçados. Eles não são tão ruins assim quanto dizem por aí. Ou será que não? E é sobre isso que você vai ver no vídeo de hoje, a história dos dois Quartetos Fantásticos. Um de 2005, outro de 2007. Os dois dirigidos pelo Team History. Então apaga as luzes aí do teu quarto, faz um cafezinho, pega uma pipoca e senta a bunda na cadeira para conhecer o universo do Quarteto Fantástico. E aproveita para curtir esse vídeo, pode ter certeza que vai ser fantástico para mim e para o canal. E por mais que eles não tenham tantos holofotes no mundo dos cinemas, o Quarteto Fantástico é um grupo de heróis muito importantes lá nas HQs, lançado em 1961. Eles são muito marcantes porque eles não são simplesmente um grupo de heróis como, por exemplo, os Avengers. Mas eles são construídos de uma maneira que eles parecem uma família, realmente. E, aliás, você sabia que o primeiro grupo de super-heróis da Marvel não foi os Avengers, não foi os Guardiões da Galáxia, e sim o Quarteto Fantástico? Rapaz, tá certo isso? E foi justamente isso que fez o pessoal do cinema dar uma pensada do porquê não tem o Quarteto Fantástico nos cinemas. Tem muitos outros heróis menos famosos do que o Quarteto Fantástico que foram adaptados e trouxeram muita gente pro cinema. Tem também o Superman nos anos 70, tem o Batman nos anos 80... E foi aí que nos anos 90 decidiram adaptar o Quarteto Fantástico, finalmente. Mas infelizmente não deu certo. Porque o filme foi feito apenas para que a Constantin Filmes pudesse manter os direitos do Quarteto Fantástico. Eles tinham que produzir qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, porque senão eles perdiam os direitos sobre o Quarteto Fantástico. Foi aí que veio o filme de 94. Foi produzido, mas acabou nem sendo lançado. Mas eles sabiam que o Quarteto Fantástico merecia sim um filme. Talvez não fosse a hora. Então quando o Homem-Aranha e os X-Men começaram a dar certo nos anos 2000, foi aí que a Constantine pensou, agora é a hora, vamos lançar um filmaço do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. E assim lança em 2005 com o roteiro de Mark Frost, de Twin Peaks, o filme, e com Michael France, do filme do Justiceiro lá, que tem o John Travolta. E direção do Team History, que nem eu já tinha falado, que fez aquele filme, o Táxi, com a Gisele Bündchen. Essa equipe ficou um negócio nada a ver, né? Mas enfim, Quarteto Fantástico começa com o nosso queridíssimo Reed Richards e o seu melhor amigo Ben Grimm tentando conseguir o financiamento de um projeto aí. Adivinha com quem que eles vão buscar esse financiamento? Victor Von Doom, futuro Senhor Destino. E mesmo sem ser vilão ainda, ele é aquele cara mau, que não liga pra ninguém. Ele é um cara inteligente, claro, mas também é muito arrombado. Mas sonhos não pagam as contas, pagam? Reed Richards falido. Ele foi colega do Reed Richards na faculdade, por isso que ele foi falar com o Victor para conseguir esse financiamento. Os dois eram considerados grandes gênios, mas enquanto o Victor virou um milionário, o Richards, que apesar de ser inteligente é muito burro, não tinha talento, não tinha vocação para os negócios. Ele também está namorando a ex do Reed Richards, a Sue Storm. E enquanto ele escuta o Reed falar sobre todo esse projeto, sobre estudar tempestades cósmicas, para entender melhor o nosso DNA, querendo com isso curar várias doenças que a gente tem aqui na Terra, ele já pensa, opa, remédio, mercado farmacêutico igual dinheiro, vamos fazer. E assim ele decide financiar o projeto. Mas é claro que não ia ser de graça, ele tinha que dar uma humilhadinha ali no Richards. Ele fica mostrando pro Reed, agora ele pega a mulher do cara. Engraçado como as coisas terminam, né? Hilário. E bota a Sue justamente como líder desse projeto. E é assim que a gente é apresentada a Sue Storm, que é interpretada pela Jessica Alba. Eu vou agendar o lançamento, então me liguem de manhã para suprimentos e tripulação. Uau! Então corta a cena e mostra eles entrando na nave. A gente vê o Johnny pilotando uma super moto, super rápido. Descobre que por algum motivo ele é irmão da Sue e vai ser colocado também nesse projeto. A gente não sabe se ele tem alguma habilidade, sabe alguma coisa. A gente sabe que ele pilota. Já temos um piloto contratado, mas você é bem-vindo no banco do carona. Lembra do meu irmão Johnny? Porém, assim que o foguete decola, a gente percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. A tempestade cósmica, que estava planejada para chegar daqui a 9 horas, chegou agora. E todo mundo se ferrou. O aplicativo de tempestade cósmicas, o Waze de tempestade deles, não estava funcionando direito nesse dia. Saulo, como é que vai estar o tempo nesse final de semana no Rio de Janeiro?
Um calor, filha da... E aí vem essa chuva cósmica, enquanto o Ben tá do lado de fora, ele se dá mal, todo mundo se dá mal, porque os portões que protegiam contra radiação, não sei, estavam abertos. E aí tudo vira um negócio muito louco, todo mundo começa a voar, aparece um monte de fogo, câmera lenta, parecia até o clipe musical de uma música aí dos anos 2000. Então basicamente todo mundo se dá mal, todo mundo literalmente, o Victor, a Sue, o Johnny, o Ben e o nosso amigo Richards. Mas de algum jeito todo mundo sobrevive e eles simplesmente acordam num hospital na Terra, todo mundo de boa. Até que o Johnny vai no quarto que o Ben tá acamado e fala assim, o que aconteceu com o seu rosto? Eles até tentaram consertar, mas alguma coisa não deu muito certo. E aí quando o Ben se olha no espelho, ele tá normal. Porque era só mais uma piada do Johnny, que nesse filme serve como alívio cômico, eu acho. Mas mal sabia eles do futuro que os aguardava. Felizmente os médicos não puderam fazer nada para consertar sua cara. Aliás, o Johnny Storm, que é interpretado pelo Chris Evans, o Capitão América, pra mim é um grande ponto alto desse filme. Talvez o único ponto alto, porque a personalidade dele simplesmente se encaixa demais. Ele é babaca, ele é escroto, mas pelo menos ele tem alguma personalidade. Ele mostra alguma emoção, diferente de todos os outros protagonistas desse filme. Nesse filme todo mundo é meio apático, eu não sei explicar, não tem emoção, a gente não se prende. Só com o Johnny, é claro. Fica a curiosidade, o Michael Chiklis, acho que fala assim, que é o cara que faz o Coisa. Toda vez que eles iam gravar, eles tinham que colocar uma roupa, a roupa do Coisa, né? Que tinha 25 quilos e levava 3 horas inteiras só pra ele se maquiar. Todo esse esforço pra fazer um filme ruim. Além da Jessica Alba, que usava uma lente horrível, um azulzão que dava pra perceber que era falso, que também enfrentava uma doença raríssima durante as gravações dos sets. A doença da falta de capacidade de atuação. A atuação dela é bem mediana. Bem ruim, na verdade. Mas ela é bonita. Isso que importa, né? Então todo mundo se esforçou, deu o seu máximo. Só que o máximo desses atores era muito pouco. Eles são muito ruins. Voltando pra trama, a gente finalmente vê os poderes deles se manifestando. O Johnny dá um estalo assim, e faz um formato de isqueiro com o dedo e começa a sair fogo. Mas o poder dele se manifesta mesmo quando ele decide sair do hospital. Ele tá cansado, não aguenta mais ficar lá dentro. E decide esquiar, porque por algum motivo eles estavam do lado de um parque de esqui. E como o Tocha Humano tem essa personalidade mais galanteadora, mais adolescente talvez, ele decide levar a enfermeira junto. E ela simplesmente vai esquiar junto com ele. Então eles chegam na estação de esqui, começam a esquiar. E conforme eles descem a ladeira de neve, ele começa a pegar fogo e voa. Ele simplesmente voa. Quando ele cai na neve. E tem uma cena muito engraçada. Que quando ele cai na neve, ao redor dele, a neve vira água quente. Fica tipo uma piscina quente, um ofurô, não sei o nome. E a enfermeira decide entrar lá com ele e ficar de boa com ele na piscina. Ela nem se pergunta por que o cara começou a pegar fogo, por que ele tá voando. Foda-se. Ela vai tomar banho de piscina com o Johnny Storm. Os anos 2000 eram muito foda. Enquanto isso, no hospital, o restante da galera começa a desenvolver os poderes. Como por exemplo a Sue, que tá falando com o Richards. Ela fica um pouco emotiva e fica invisível. E esse roteiro tem uma coisa muito sensacional, que antes de apresentar os poderes dos personagens, ele fica fazendo umas associações a ele. Como no começo do filme, quando eles vão falar do Richards, eles falam, pô, você tá sempre no laboratório, sempre se esticando pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. O velho Reed sempre se esticando pra alcançar as estrelas com... Ou o Johnny Storm, que é um cara muito quente, hot, assim. Ainda está quente. Você também é quente. Isso é um cara... Falam que o Green sempre quer pegar no pesado. Já vi que só faz isso da vida, pegar no pesado, né? E a Sue, quando ela desenvolve poder, ela reclama que às vezes ela se sente invisível. Ela não se sente desejada pelo Richards. Vida e vista. E o Homem Elástico tem uma cena muito boa que ele tá cagando. Daí ele abre a porta com o poder assim, estica o braço, vai até o outro quarto, pega o papel e volta. Muito bom. Puro cinema. E assim eles começam a evoluir os poderes. E a gente tem o Ben, o mais azarado, que por estar do lado de fora da nave, quando tudo isso aconteceu, ele foi o que mais se deu mal. Ele vira simplesmente um chicken nugget gigante do KFC. Ah, e tem o Victor também, que ele... Eu não entendi direito os poderes dele, mas parece que ele controla os campos magnéticos, elétricos. E tem um raiozinho do Harry Potter na cabeça também, mostrando que ele é de metal por dentro, alguma coisa assim. Não deu pra entender muito bem também. E ele é o que mais se deu mal, porque ele também tá ficando calvo. Então a gente começa a acompanhar o drama do Ben Green, porque, poxa, ele ficou uma aparência horrível, ele virou um cocô laranja de pedra. Então acontece tudo isso, ele foge do hospital e ele chega na casa da esposa dele. Na casa dele, no caso, né? E ele tem que mostrar pra mulher dele o que aconteceu. Não dava pra viver escondido a vida inteira, né? Só que ele tá com vergonha de subir no apartamento.
Então ele liga pra ela de um orelhão e pede pra ela descer. Daí ela fala que comprou uma roupa especial, que tava esperando por ele chegar. E ela sai com essa roupa no meio da rua, simplesmente, no meio de todo mundo ali. Vai entender. Cadê você? E quando ela vê que o marido dela virou um chicken nugget gigante, ela simplesmente trata ele que nem merda e vai embora. Deixa ele ali, deixando ele obviamente triste, com depressão. Então depois disso ele vai pra uma ponte, fica sentadinho lá na borda pensando, o que dá a entender que ele podia fazer uma besteirinha ali, talvez, tentar, né? Ele é o coisa, ele não ia morrer. E ele encontra outro indivíduo tentando pular da ponte também. Aí esse cara se assusta com o Ben, porque ele é um homem de pedra, essas coisas ainda não existiam no universo. E ao invés de cair pra fora da ponte, ou seja, cair lá embaixo, ele cai pro outro lado, que é o lado da estrada. E isso simplesmente acaba trazendo o maior acidente do planeta Terra. Tudo começa a dar errado. Eu não sei nem como que isso aconteceu. É como se fosse um efeito dominó, assim. E daí do nada chega o Quarteto Fantástico ali na ponte, por algum motivo. Não sei como que eles acharam coisa. Mas eles estavam ali, de bobeira. E tem uma cena muito engraçada, que a Jessica Alba tem que tirar a roupa pra ficar invisível, porque as roupas não ficam invisíveis, né? Só que o poder acaba falhando. E é óbvio que a Jessica Alba ia aparecer sem roupa nesse filme, até porque eles só usavam ela pra isso nessa época. Então ela fica invisível de novo, passa pela polícia e chega no Ben. Só que o mais engraçado é que 2 segundos depois, o Johnny e o Reed também chegam ali sem ficar invisíveis. Então tudo isso foi pra nada. Só pra mostrar a Jessica Alba. Enfim, no final das contas eles salvaram a rua ali, tudo deu certo e todo mundo começa a aplaudir. Mas um problema acontece. Misteriosamente a mulher do Ben, a mulher do Coisa, aparece ali. Fica muito triste que ele virou uma pedra, um cocô laranja. E tira a aliança e taca no chão pra ele, querendo mais que ele se foda. Não dá nem pra entender essa parte do filme, porque o cara já tá triste, a mulher vai lá e piora as coisas. Não faz sentido. Era pra ser uma cena triste, talvez, mas chegou a ficar engraçado, porque é muito nonsense. Esse filme simplesmente não sabe pra onde vai. Ele tenta trabalhar os personagens, mas ele também não quer aprofundar demais. Daí ele fica nesse meio termo e fica tudo muito ruim. Ele mistura cenas pesadas com cenas de comédia e acaba fazendo os dois de um jeito muito ruim mesmo, e acaba ficando engraçado por conta disso. Daí corta pro Victor tendo alguns problemas na empresa, todos os acionistas, os sócios estão saindo porque o projeto foi um desastre, perdeu muito dinheiro. E ele vai ficando cada vez mais calmo. E aparecem alguns outros arranhões metálicos no seu rosto. Enquanto isso, o Reed Richards promete que todo mundo vai voltar ao normal, ele vai fazer isso acontecer. Principalmente o Ben, que tá numa situação muito ruim. E querendo ou não, quem botou o Ben nessa enrascada foi o Reed, que nem em todos os filmes, todas as séries, todos os HQs, ele sempre assume essa culpa. Aí ele começa a trabalhar numa máquina que tem energia cósmica reversa, de mentira, não sei explicar o que é aquilo. Sei lá, pra eles poderem sofrer outra mutação e voltarem ao normal. É tipo bater o carro e bater o carro de novo pra ver se sai o amassado. Não faz sentido. Enquanto ele trabalha nessa máquina, ele tem uma conversa com a Sue, que era ex-namorada dele, e ela reclama que ele só ligava pra ciência durante o namoro deles. E essa cena é muito legal porque nos quadrinhos, a Reed Richards é corno nos quadrinhos. E nesse ponto o filme foi muito fielmente, porque o ator interpretou muito bem o papel de um corno. Eu gostaria de ressaltar de novo que o elenco desse filme é uma bosta e só o Capitão América dá certo. E meus pêsames pelo Julian McMahon, que foi mês passado. Ele era o ator do Doutor Destino desse filme mesmo, recentemente. Mas a atuação foi ruim igual. Fazer o quê? E enquanto o corno tá com a Sue, o Johnny simplesmente decide participar de uma corrida de moto. É meio que uma corrida, ele fica pulando uns negócios, dando um mortal de moto. E nisso ele voa, a moto cai no chão, ele taca fogo em tudo lá. E ele decide dar uma entrevista. Onde nessa entrevista a gente recebe o nome oficial dos personagens. Ele dá o nome do Coisa de Coisa, dá o nome do Senhor Incrível de Senhor Incrível, o nome dele de Tocha Humana. E nisso ele fala que... Perguntam se o corpo inteiro do Richards fica mole. E ele fala que a borracha do Richards não fica dura. Bem engraçado. Estão dizendo que ele é meio mole. Aí o Ben fica muito chateado, porque o nome dele é a Coisa. E Coisa não é um nome muito legal pra se ter. E ele vai lá dar um pau no Johnny. Só que ele acaba não dando. O grupo briga e o Ben vai pro bar beber. Que nem qualquer homem masculino forte. Aí quando o Chicken Nugget chega no bar, ele encontra uma mulher cega. E ele se apaixona por ela. Ela começa a tocar no rosto dele assim, sem enxergar nada. E esse é o único jeito de se apaixonar por um cocô amarelo que anda. Tem que ser cego mesmo. E ela não para de falar. Ela simplesmente fica o filme inteiro falando pra caramba. Se ela tá na cena, ela fica... não fica quieta. Daí o Ben tá muito triste, né? Porque ele tá com cara de cocô lá e todo mundo tá muito boa, ganhou poder, só ele que se fudeu. E daí o Doutor Destino chama ele pra tomar um cafezinho, comer um hambúrguer, consegue entrar na mente do Ben. E até agora eu não entendi quais são os poderes do Doutor Destino.
Eu acho que eu não vou entender até o final do filme. Mas enfim, ele fala pro Ben que o Reed só tá preocupado em ficar se esticando na mulher invisível e não tá nem aí pro problema dele, não tá trabalhando na máquina. E o Ben, por algum motivo, acredita. Os caras se odiavam, mas agora viraram amiguinhos, não faz sentido. Daí ele fala que ninguém liga pra ele, porque ele parece um cocô laranja e só o Victor realmente se importa. Por quê? Não sei, não tá explicado, não desenvolveu muito bem. E daí o Victor vai lá pra máquina que o Reed tava criando, tá com um poderzinho ali. A máquina não tava funcionando antes, tá? Ele tá com um poderzinho. E funciona. E daí o Chicken Nuggets entra no micro-ondas e ele volta a ser o careca do Trato Feito. Aí ele esquece a equipe e abre um programa de TV. Mentira, ele fica chateado. Daí ele vai lá, tem uma cena meio pensativa, meio filosófica dele pensando: eu não posso fazer isso, eu nasci pra ser um cocô. E daí corta pro Reed sendo congelado. Enquanto isso, o Victor tá quebrando todo o laboratório e tá muito feliz, porque a única coisa que impedia ele de vencer o Richards era o Coisa, que era muito forte. E agora nada mais podia parar ele. E eu, no lugar do Victor, também ficaria muito chateado, ficaria bravo, porque ele fez o cara virar calvo, acabou com a vida dele, acabou com a empresa dele, roubou a esposa dele, acabou com a vida dele inteira. E daí, como ele usou esse poder pra transformar o Coisa careca, ele ficou com a cara mais metalizada, assim, tá cheio de rasgo. E com isso ele precisou colocar aquela máscara de Doutor Destino e ele assume finalmente o manto, a máscara, tudo certinho do Doutor Destino. Aí corta, ele usa a ciência no Reed, ele bota uns negócios pra congelar o Reed e pergunta assim: você sabe o que acontece quando se congela a borracha? O Reed não responde porque ninguém sabe o que acontece quando se congela a borracha. Ninguém nunca congelou borracha. Desce com a borracha quando é esfriada ao máximo. Mas pelo visto, que nem ele mostra no filme, a borracha fica meio quebradiça, fica mais resistente. E aí começa a batalha final definitivamente do primeiro filme. Os heróis tentam impedir ele, enquanto o Richard está se congelando lá, não consegue se mexer. Os heróis tentam impedir ele de fazer alguma coisa que eu não consegui descobrir o que é. Eu não sei qual era o objetivo do vilão nesse filme, mas fazer o quê? Aí o Doutor Destino aparece com um lança-míssil do nada e atira um míssil na cidade, não sei porquê também. E o Tocha Humana, por ser de fogo, atrai o míssil. Ele sai, tem uma batalha épica de corrida contra o míssil, ele vai até o mar e explode. Enquanto isso, a Sue tá lá sofrendo, usando o poderzinho da Eleven, sangrando o nariz assim. Eu ainda não entendi o que é esse poder dela também. Ela solta invisível. E enquanto ela tá lá se fudendo, todo mundo morrendo, ela desmaiou, o Tocha Humana explodiu, o Reed tá congelando e o Ben não tem mais poder. Do nada ele decide virar o Coisa de novo, ele vira um Chicken Nuggets e vai lá e salva todo mundo. Daí todo mundo cai, tem uma batalha ali entre o Coisa e o Doutor Destino e todo mundo vai pra rua. Daí o Tocha Humana tem que usar o seu ataque chamado Supernova, que basicamente ele fica muito quente e pode consumir todo o oxigênio da Terra. Só que para isso não acontecer, a Sue coloca uma barreira de invisível e faz tipo um forno ali com o Doutor Destino dentro. Daí o Reed Richards faz um Turn Down for What no Victor, perguntando assim: você sabe o que acontece quando se esquenta o metal? Ele vira uma estátua de Doutor Destino. O que acontece quando se resfria metal quente? E no final do filme, o Doutor Destino é colocado num container, enviado para a China e é vendido no AliExpress como item de colecionador. Enquanto isso, a família tá num bar, comemorando, bebendo lá. E o Johnny vira o Tocha Humana e vai no céu e desenha um quadro, assim, do Quarteto Fantástico. E acabou. O filme custou 100 milhões para produzir e faturou 300, o que é bem impressionante, até porque o filme foi uma bosta. E foi suficiente para eles quererem fazer um filme 2. As avaliações não foram muito positivas, mas o povo gostou, se divertiu e é isso que importa. Eles guardaram com carinho no coração. Eu já vi esse filme algumas vezes durante a infância e eu confesso que eu gostava bastante, mas hoje, assistindo como um adulto, alguém que tem um cérebro, percebo que é meio bosta. Mas isso é aquele tipo de filme que tem umas cenas legais pra corte, dá pra fazer um meme ali. Tem umas piadinhas legais, tipo a do papel higiênico do Richards. O filme é ruim, mas é divertido. O Quarteto Fantástico tem uma missão importantíssima, que é organizar o casamento da família ali, do Reed com a Sue. Por algum motivo também, a Sue tá com o cabelo mais oxigenado e com o olho quase roxo de tanto azul. Eles estão avacalhando muito nela. Porém tem um problema, eles não conseguem se casar. Todas as vezes que eles vão se casar, acontece alguma coisa, eles têm que salvar alguém, ou fazer algum projeto, algum negócio assim. Mas dessa vez o acasalamento vai acontecer, ou não. Vocês vão ver. Então o Johnny convence o Reed a ir numa despedida de solteiro. Ele vai bem apreensivo, bem tímido, até porque ele é mais pra dentro, né? Ele é um cientista, mas ele vai. E aqui tem cenas muito boas. Tem o Coisa com roupa de boliche arrotando no Bob Ross.
Tem o Reed Richards expandindo os dedos assim e deixando as mulheres desejosas. E aqui tem uma das cenas mais legais do filme, que é onde ele dança com as habilidades dele de esticar e ele crinja bastante. E nessa cena a gente percebe que ele tem o poder mais bosta de todos. E novamente nesse filme continua sem química nenhuma entre os dois, a família não tem conexão, parece que os atores nunca se tocaram na vida. E pode ser que você lembre desse filme com mais carinho, porque assistiu quando era criança ou quando estava no hype, mas se você parar para prestar atenção, assistir de novo agora, você vai perceber que é uma bosta. Aí a festa acaba quando o general, aquele cara do Brooklyn Nine-Nine, chega. Aliás, ele morreu, meus pêsames. Ele chega lá pedindo pro Senhor Fantástico reproduzir um sensor que capta o rastro cibernético, rastro energético do cometa. Mas o Reed solta um não assim, não, para ficar mais perto da sua querida e amada mulher. Porém, logo na cena seguinte, 2 segundos depois, mostra ele trabalhando nesse cometa escondido. Porque o que ele realmente quer é ser corno e ficar longe da mulher dele. E assim ele constrói um ace de cometa. Chegando o dia do casamento, e adivinha, bem no dia o cometa chega e acaba com o casamento e todo esse blá blá blá. Então o Tocha Humana salva o pessoal e começa a correr atrás do cometa, após uma corrida com ele. Chegando lá perto da Lua, lá na estratosfera, ele vê que o cometa não era um... E aí chegando lá na estratosfera, ele percebe que o cometa não era um cometa, era o Fred Mercury. E basicamente é isso que o surfista vai ser o filme inteiro. Ele vai ser muito badass e ficar farmando aura. Porém ele também é muito poderoso, então ele dá um tapinha no Johnny e ele cai lá na Terra. E quando ele volta para a Terra, a gente percebe que tem alguma coisa muito errada. Quando ele encosta nos colegas, eles acabam trocando de poderes, ele absorve o poder. E essa troca acaba sendo quase nada relevante pra gente durante o filme, vai ser usada só lá no final, tipo um Power Rangers. E daí, óbvio, novamente o Johnny troca de poder com a Mulher Invisível, ela queima a roupa e fica pelada novamente. Uau! Isso tinha que acontecer, tem que acontecer em todo filme que ela aparece. E daí o Reed faz uns cálculos muito loucos e descobre onde que o surfista vai passar, e é em Londres. Aí o Reed faz uns cálculos muito loucos e descobre que onde o surfista passa, o mundo acaba em 8 dias, tipo a Samara, assim, do chamado. Enquanto isso, o Dr. Destino é libertado do container e percebendo o cometa, ele vai atrás do surfista e tenta conversar e dialogar com ele. Ele fala assim, oi amigo, bora virar amigo, fazer um pacto aí, virar vilões juntos e tal. Só que daí o surfista prateado joga um Kamehameha no Victor e ele começa a se recuperar, os cortes no rosto saem, ele fica normal, mas ainda com os poderes. Aí o Reed faz os cálculos para ver onde que o surfista vai aparecer de novo e o buraco vai ser em Londres. Aí o Reed chega lá, tenta salvar todo mundo, porque tá caindo uma roda gigante e vai todo mundo morrer. Só que daí o Johnny toca nele e eles trocam de poder, e dá uma bagunçada lá e todo mundo se... Daí o General 99 fica puto e fala, vocês não conseguem fazer isso sozinho, eu vou chamar alguém pra ajudar. E daí é óbvio que ele vai chamar o Victor pra ajudar eles. Que ideia maravilhosa. O Victor fala pra eles que conversou com o surfista e sabe como parar ele, e ele realmente sabe, porque ele fala que tem que separar o surfista da prancha. E daí eles vão novamente na próxima aparição do surfista prateado, com o intuito de separar ele da prancha, que nem o Victor falou. E o Quarteto Fantástico vai junto, porque eles precisam dele. E chegando lá, o Reed tem um momento muito Sigma, que ele moga o general. Ele toma o controle da situação. Ele faz uma lacrada meio nerd, ele fala assim, eu sou nerd, tô casado com a mulher mais bonita do mundo, sou o cara forte. E você que era um valentão virou um general boboca. Daí ele faz o tchau. Casar com a mulher mais bonita do planeta. E o gostosão, que era... E ele toma o controle da situação. E assim, quando você tem duas pessoas muito inteligentes trabalhando juntas, que nem o Victor e o Reed, as coisas começam a dar certo. E eles criam um dispositivo que separa o surfista da prancha, eu não sei como, acho que eles também não sabem. Daí o surfista encontra a Sue, ele se apaixona, funciona. Aí o surfista prateado deixa de ser prateado, ele perde um pouco da aura e não é mais tão legal quanto era antes, ele vira um surfista de pedra. Aí eles levam o surfista prateado para a área 51 para ser analisado, a Sue fica invisível, vai falar com ele. Ele fala que ela é muito bonita, se parece com a mulher dele. E aí eles se beijam. Não, mentira, mas foi quase. Eles trocam uma ideia, ele fala que o problema real não era dele, e sim que ele estava lá só para ajudar. Ele era só um CLT de um cara maior, Galactus, que estava chegando aí para acabar com o mundo. Então a Sue percebe que ele é do bem. Enquanto isso, o general deixa o Victor trabalhar na prancha. Que ideia ótima. O Victor vai lá, mata ele, pega a prancha e sai voando. O que ele vai fazer? Eu não sei, talvez dominar o mundo. Só que se ele for dominar o mundo, não tem muito sentido também, porque o mundo tá acabando. Esse cara não sabe o que ele quer. Aí o Quarteto Fantástico, obviamente, vai seguir ele. Aparece uma nave lá, do nada, assim, do nada, aparece uma nave.
E eles sobem na nave, botam um surfista prateado lá sentadinho e o Tocha Humana vai voando. E a grande batalha do filme é pra parar o Dr. Destino e depois impedir o Galactus de comer o mundo deles. Começa a aparecer umas nuvens meio estranhas, assim, palma de dedo, segurando a Terra. É bem legal. Daí eles estão lá lutando, o Johnny, lembra que ele tava com aquele negócio de pegar o poder dos outros? Ele acaba absorvendo o poder de todo mundo. Ele vira um Megazord do Power Ranger e consegue derrotar o Dr. Von-Doom. O doutor cai na água, eu não sei se ele morre ou não, mas ele fica afundando assim. Acho que fizeram isso para caso fosse ter um filme 3 e eles pudessem usar ele novamente. E agora só faltava o problema maior, que no caso era o Galactus. Então o surfista pega a prancha dele, salva a Sue, que tinha morrido, e salva o mundo. Se sacrificando pela humanidade, cagando pra esposa dele, cagando pro planeta dele, foda-se. Ele só ligou pra amante dele, que é a Sue Storm. Mas na verdade ele viveu. Na cena pós-créditos mostra que ele tá lá vivo, desmaiado no céu, no universo. Aí o casamento finalmente acontece, mas por algum motivo eles estão no Japão, eles estão usando aquelas roupas arigatô assim. Esse filme custou 130 milhões e faturou 300 mil, que pra eles na época foi meio frustrante, mas acho que tá muito bom pra um filme bosta. E nesse filme conseguiram piorar tudo. A Jessica Alba piorou, o roteiro piorou, tá tudo uma bosta. Mas nesse filme a culpa não foi tanto dela, tá? Porque tem uns relatos nos bastidores que diz que na cena que ela morre no final, ela vai atuar chorando assim. E o Tim fala pra ela, não chora assim. Tá parecendo que você tá realmente chorando. Tenta chorar mais bonito, depois a gente coloca a lágrima com efeito especial. Ou seja, ela realmente só tava lá pra ser bonita. E esses filmes foram uma bosta mesmo, os dois são uma bosta, mas eles são divertidos. E no próximo vídeo eu vou trazer um que é bem melhor e um que consegue ser bem pior, pelo incrível que pareça. O filme de 2015, por algum motivo, os filmes saem exatamente de 10 em 10 anos. Primeiro em 94, depois 2005, depois 2015, depois 2025. O meu ranking ficou em primeiro lugar o primeiro filme, eu dou uma nota 5,5. Em segundo lugar, o segundo filme, que eu dou uma nota 4. Não tem como dar mais que isso. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre o filme, sobre os filmes, porque eu sei que tem muita gente que tem esse filme guardado no coração. Se você for uma delas, deixa aqui embaixo, porque eu também sou, na verdade. Tchau!